Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro França. Vou resolver com vocês aqui essa questãozinha do Enem. Bastante pertinente, uma questão bem legal. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer que eu já vou para a resolução. Bom, olha só, nós temos aqui três pessoas, eles querem fazer um transporte aí de laranjas e eles dividiram isso em duas etapas, certo? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que a gente não sabe quantas laranjas tinham ao todo. Eu vou chamar essa quantidade de laranjas de T. Tá, vamos colocar aqui o total de laranjas. Vamos representar isso aqui pela letra T. Eles dividiram em proporções diferentes em cada trajeto. Eu vou fazer uma tabelinha aqui para deixar claro. Ó. Vamos escrever aqui José, para a gente tentar entender como que eles distribuíram essas laranjas, tá? José, Carlos e Paulo. E vamos colocar aqui a primeira etapa do trajeto e aqui a segunda etapa do trajeto. Então veja bem, na primeira etapa eles dividiram isso na proporção de 6, 5 e 4. Essa primeira etapa aqui foi na proporção de 6 para 5 para 4. O que isso quer dizer isso? Quanto que dessa soma aqui de 6, 5 e 4? 6 com 5 dá 11, com 4 dá 15. Isso significa que eles pegaram o total lá de laranjas que eles tinham, eles dividiram isso em 15 partes iguais, e o José, ele levou 6 dessas partes, o Carlos levou 5 e o Paulo levou 4. Isso que quer dizer essa divisão em partes proporcionais a 6, 5 e 4. Como se eles tivessem dividido o total lá em 15 partes, um sujeito levou 6 partes dessas, o outro levou 5, o outro levou 4. Então a gente pode dizer, esse aqui está na ordem do que foi falado do enunciado, certo? José, Carlos e Paulo. Então o José, a gente pode dizer que ele levou 6 partes das 15 do total de laranjas. Ou seja, ele levou 6 quinzeavos do total. 6 partes das 15. O Carlos, ele levou 5 partes das 15. E o Paulo, ele levou 4 partes das 15. Então, 4 sobre 15 do total. Isso aqui foi na primeira etapa. Na segunda etapa, eles dividiram na proporção de 4, 4, 2. Quanto que dessa soma aqui de 4 mais 4 dá 8, com 2 vai dar 10. Então, eles dividiram agora na segunda etapa o total de laranjas dele em 10 partes. O primeiro cara levou 4 dessas partes, o segundo também levou 4 e o terceiro levou só 2 dessas partes. Beleza? Então, a gente pode dizer que o José, ele levou 4 partes das 10 do total. O Carlos também levou 4 partes das 10 do total. E o Paulo também levou 4 partes das 10. Opa, perdão. O Paulo ele levou só 2 partes das 10 do total de laranjas. Beleza? Aí ele dá uma informação importante aqui no enunciado. Ele fala que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto. Um deles levou 50 laranjas a mais na segunda parte do trajeto. Então, teve um desses três que levou uma quantidade maior de laranjas. Vamos descobrir qual foi? Eu acho que a melhor maneira para a gente fazer isso aqui vai ser a gente... eu acho que fazer as contas vai ser uma maneira interessante de fazer. Tá? Tinha uma outra forma também. Vamos fazer de outra forma, na verdade. Não vamos fazer fazendo as decimais, não. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse 6 sobre 15, eu estou vendo que aqui na primeira etapa do trajeto, todo mundo está com o denominador 15. E aqui está todo mundo com o denominador 10. Tá vendo? Eu vou passar isso tudo aqui para o denominador 30. Por que para o 30? Porque para o denominador 30, o 30 ele é um múltiplo tanto do 15 quanto do 10. Então, se eu colocar tudo no denominador 30, eu vou conseguir comparar uma fração com a outra. Então, essa daqui, ó, como é que eu vou passar 6 sobre 15t para um denominador 30? É só multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, a hora que eu multiplico por 2, em cima e embaixo, vai ficar 12 sobre 30 do total. Certo? Aqui, para eu passar para o denominador 30, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo por 3. Então, vai ficar 12 sobre 30 do total.
A gente já nota que o José, ele levou a mesma quantidade de laranjas no primeiro e no segundo trajeto, tá vendo? 12t sobre 30 e 12t sobre 30, é a mesma quantidade. Vamos fazer isso para os outros aqui, ó. Passando isso daqui para o denominador 30, multiplicar em cima e embaixo por 2, vai ficar 10 dividido por 30. Vamos fazer isso daqui de uma vez também, em cima e embaixo por 2, vai ficar 8 dividido por 30. Aqui embaixo, passando para o denominador 30, multiplica em cima e embaixo por 3, vai ficar 12t sobre 30. E aqui, multiplica por 3 também, vai ficar 6t sobre 30. Gente, observa as quantidades. O José, ele levou 12t sobre 30 na primeira parte e na segunda também. Então, ele levou a mesma quantidade de laranjas nos dois trajetos. O Paulo, ele levou 8t sobre 30 no primeiro e depois ele levou 6t sobre 30. Tá vendo que aqui ele está levando menos laranjas no segundo trajeto. Ou seja, ele diminuiu. Ele levava 8t sobre 30, agora ele levou 6t sobre 30. O único que está levando mais laranjas no segundo trajeto é esse cara aqui, ó, que é o Carlos. Na primeira etapa ele levou 12t sobre na primeira etapa ele levou 10t sobre 30 e na segunda ele levou 12t sobre 30. Então esse cara aqui que levou mais laranjas no segundo trajeto. E ele falou com a gente que teve um deles que levou 50 laranjas a mais. Como só esse cara que levou mais laranjas no segundo trajeto, ele que levou 50 laranjas a mais na segunda parte do trajeto. Então, o que acontece? A gente, através dessa quantidade que a gente fez ali para Carlos, a gente pode falar o seguinte: a quantidade que ele levou no segundo trajeto, essa daqui, 4, vamos colocar ela já no denominador 30, que é o 12t dividido por 30, essa quantidade que ele levou no segundo trajeto é igual a que ele levou no primeiro trajeto, que é o 10t dividido por 30, mais 50. Concorda? O que ele levou na segunda etapa é igual ao que ele levou na primeira etapa, mais 50 laranjas. Vamos resolver essa continha? Passa esse 10t sobre 30 para o outro lado. Vai ficar 12t sobre 30 menos 10t sobre 30 é igual a 50. O mínimo aqui já está pronto, que é o próprio 30. 12t menos 10t fica 2t é igual a 50. Deixa eu arredar isso aqui para o lado. Multiplica cruzado aqui. 2t é igual a 30 vezes 50 dá 1.500. Portanto, t é igual a 750 laranjas ao todo que eles tinham. Então aqui nós conseguimos descobrir a quantidade total de laranjas que eles levaram. Certo? A pergunta é quantos que eles levaram na segunda parte do trajeto. A gente já tinha anotado aqui, ó, na segunda parte do trajeto. Vamos voltar para cá. O José, vou deixar só essa parte aqui, ó. O José, ele levou 12t sobre 30. Vamos fazer aqui. Então, se foi... Aliás, vamos fazer com ela 4t sobre 10. É a quantidade que ele levou. Você podia usar o 12t sobre 30 também, mas vou usar o 4t sobre 10 porque já está simplificado. Então, ele levou 4 vezes 750, que é o total, dividido por 10. Simplifica um zero com o outro. 4 vezes 75 vai dar 300. É o que ele levou na segunda etapa. O Carlos, ele levou a mesma quantidade, ó, 4t sobre 10. Então, isso aqui também vai dar 300. 300 com 300 são 600. Para chegar no 750, esse cara aqui, ele levou com certeza 150 laranjas.
300 com 300, 600, né? Para 750, que era o total, 150. É o que está indicando na letra B de bola. Certinho? Questão super interessante, um detalhezinho ali que faz a gente sacar e matar a questão. Beleza? Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.